Oi, pessoal, tudo bom? Estamos aqui de novo, mais um episódio do Colo de Mãe. Eu sou a Beta. Eu sou a Débora. E hoje a gente está recebendo uma pessoa muito especial, minha conterrânea da minha cidade, Juliana Zatti, advogada de família, advogada da saúde, especialicíssima em direito de autista e PCD. Quem nos salva com muita frequência, né, Debs? Exatamente. A gente pensou nesse formato, Ju, de conversa, algo que fosse bastante didático, tá? A gente não abordou nada ainda sobre intervenções, a busca por intervenções, na verdade. A gente já falou sobre a busca pelo diagnóstico, os possíveis caminhos que a gente precisa fazer na busca pelo diagnóstico. Mas agora o que a gente queria conversar um pouco com você hoje, porque vai faltar tempo, vai sobrar assunto. Estou com um laudo. Consegui que o pediatra do posto de saúde laudasse o meu filho. Consegui que o psiquiatra do posto de saúde laudasse meu filho. Consegui que o neuro do posto de saúde laudasse o meu filho. Consegui que o médico do meu plano laudasse o meu filho. O que eu faço com este papel, com esta classificação de doença? O que eu faço com esse CID para que o meu filho não perca mais tempo e tenha acesso às intervenções? Tem algum caminho óbvio? Isso depende muito das circunstâncias. Eu queria que você desse um panorama do que é possível. Assim que esta família recebe o laudo, o que fazer? Porque a gente sabe que tem um momento de paralisia emocional, a gente sabe que tem um momento, mas também tem um momento de muita garra, né? E que às vezes pelo desconhecimento, às vezes por não saber por onde operacionalizar, isso vai se arrefecendo com o tempo, né? Sim. E a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que essas mães, essas famílias que conseguiram finalmente uma consulta e um diagnóstico possam partir para a busca por intervenção. E a gente tinha certeza que não teria ninguém melhor do que você para falar sobre isso. Eu te agradeço profundamente por estar aqui. A gente sabe da tua retidão de caráter, de conduta, da tua retidão funcional, da forma com que você trabalha, não só com o papel, não só com a lei, mas com o amparo também a essas famílias que, como eu disse, normalmente estão muito fragilizadas. É um momento de muita busca, mas também de muita fragilidade. Então, eu queria te ouvir sobre todas essas nuances. A busca, como é que é conversar com as famílias, como é que as famílias recebem, quais são os meandros via SUS, via plano de saúde. Obrigada, Ju, tá tudo contigo. Obrigada. Eu que agradeço o convite, gurias. Sabem que é uma honra para mim estar com vocês, né? Admiro demais a luta de vocês, admiro demais o projeto que vocês criaram, que é lindíssimo. E eu sei que vocês estão ajudando muita gente. E é aquela coisa, né, Débora? Depois que vem o diagnóstico, na real, assim, na verdade, quando a pessoa já consegue um laudo pelo SUS, ela já teve um caminho enorme, né? Então, muitas vezes, como tu diz, vem essa garra, mas também veio o cansaço de estar se debatendo ali para conseguir. Né? Essas famílias estão sim fragilizadas e por isso que é muito importante esse apoio. Se esse centro de referência do autismo que foi criado aqui no Rio Grande do Sul funcionasse como um todo, ele seria maravilhoso. O que está no papel. Assim como a lei, né? Se a lei funcionasse exatamente como ela está na íntegra, seria simples. Porque a lei existe. Existe. Mas ela não é cumprida, né? Não. A gente tudo precisa discutir, brigar. Então, os grupos de mães é inflamado na questão do caminho, do trajeto, por isso esse podcast. Justamente porque a lei, a regra existe, mas nem todo médico sabe te guiar para o caminho certo, nem toda clínica facilita o acesso, e nem toda prefeitura faz o caminho da forma correta. E aí, nem todo mundo consegue ter acesso a um advogado, né? Então, é muito difícil. E assim, se a gente analisar, fugindo um pouquinho, fazendo um desvio, a lei é muito nova.
Para a questão jurídica, é muito nova, é muito recente. Eu me formei, eu não tive uma cadeira de direito das pessoas com deficiência. Eu fiz escola do Ministério Público, não tinha uma cadeira sobre direito das pessoas com deficiência. Por quê? 2009, gente, eu me formei em 2006. Não se falava na Lei Brasileira de Inclusão, né? Berenice Piana, 2012. 2012. 2012. Então, assim, é tudo muito novo, embora a gente ache que não, né? Então, assim, essas pessoas, as pessoas com deficiência em geral são minorizadas. Elas estavam à margem da sociedade, elas não eram consideradas parte da sociedade. Por que eu vou garantir o direito? E outra, é muito mais fácil descumprir a lei, porque é como eu estava dizendo, as pessoas cansam. As pessoas desistem de ir atrás. E às vezes elas nem sabem que elas têm direito. Sabem como ir atrás. Isso. Ou como fazer esse caminho. A grande maioria nem sabe eu tô que com tem laudo, os direitos. O que eu faço? Isso. Então, assim, o primeiro passo é procurar uma unidade básica de saúde. Cada cidade, aí a gente precisa analisar que cada cidade vai encaminhar de uma maneira diferente. Tem cidades que encaminham para o CAPS, tem cidades que encaminham para a APAE. E aí a gente precisa quebrar um pouquinho também o nosso preconceito em relação à APAE, tá, gente? Nossa, tem APAEs maravilhosas. Porque assim, não é porque somos pais de crianças atípicas que não somos capacitistas. Nós somos capacitistas. Nós somos criados numa sociedade capacitista. Então, a gente é intrínseco. Capacitista até com os nossos filhos, com os nossos filhos, às vezes nas nossas falas mesmo, né? Eu digo assim, não é feio a gente se reconhecer, mas a gente tem que orar e vigiar, né? Que dizem, vigia o pensamento, pede desculpa, corrige, segue em frente. Então, assim, não tem esse preconceito se for encaminhado para PAE. Nós temos bons profissionais em algumas PAEs. Nós temos cidades do interior com bom acesso a esse... Acho que é, se eu não me engano, Butiá, que elas conseguiram tudo com a política. Então, elas têm todo um centro, toda a família é atendida. Nossa, que legal. É muito legal o projeto que tem lá. Mas é assim, gente, é também uma luta. Né? Não é uma luta sozinha. Então, se você participa de uma cidade pequena, se você tiver acesso à política, se engaje, reúna outras mães, vão atrás, solicitem, corram. Porque politicamente a prefeitura se programar para atender essas crianças, eles terão menos gastos lá na frente, né? No momento em que eu dou acesso a terapias a uma criança, eu vou ter adolescentes e adultos menos dependentes. Claro. Eles vão ser funcionais, eles vão estudar, eles vão trabalhar. Dentro do mercado de trabalho, dentro da economia. Se eu não me envolver com eles criança, eu com certeza terei adultos dependentes. E aí sim vai sair caro. O grande problema é que a nossa política ela é muito rotativa, né? Então o prefeito de hoje não está preocupado com esse adolescente lá na frente. Porque ele nem vai estar mais ali, provavelmente. E o que acontece também, muitas vezes, eles estão preocupados só com a criança autista. Chega aos 12 anos, para onde tu manda essa criança? Hoje em dia o adolescente 8, né? Tá num limbo, né? O adolescente autista tá num limbo. A maioria das clínicas nem não aceita acima existe. de 8, né? Hoje em dia, para entrar numa clínica acima de 8, já não estão aceitando. Mas o próprio centro de referência inaugurado aqui em Porto Alegre, né? Ele só vai até os 12, né? Só vai até os 12. Então, e assim, o que a gente sabe desses centros... cura, né, gente? Curou o autismo com 12. Aí, o que acontece? Isso contém ironia, tá? Só abre vaga se alguma criança der alta. E o que é a alta? A criança deu uma melhorada, a criança tá mais verbal, tá mais... Desculpa a palavra, mas mais funcional, eles dão alta. Só que logo ela vai voltar, se vai regredir. Porque ela não vai dar continuidade. Então, assim, o que a gente tem conseguido, o primeiro caminho é o UBS, e aí você vai ver para onde eles vão direcionar, tá? Para um centro de referência do autismo, ou para uma PAE, ou para o CRAS. Aí, a partir dali, você vai entrar provavelmente numa fila de espera, tá? Tendo essa fila de espera, a gente sabe que o autismo é uma questão de urgência, né? É uma corrida contra o tempo por conta da neuroplasticidade, e, enfim, tudo isso. Das que acho que de aprendizagem. Que tem na primeira infância, né? Então, o que acontece? Tô entrando numa fila de espera. Agora, o último cliente que eu peguei, por exemplo, assim... mais ou menos eles estavam chamando as crianças de janeiro do ano passado. Então, vocês imaginem a fila, né? 18 meses. Independente da faixa etária da criança. Independente da faixa etária da criança. Entra na fila, tá?
E aí vai dando... Tem alguns lugares, por exemplo, que fazem separação por faixa etária. Tem outros que fazem por alta. A criança deu alta, vai abrir uma vaga de fono, vem essa criança. Então, tudo depende de cada município ali, como é feito. Só que o que acontece? Não tem tempo para ficar esperando. Então, o que tu vai fazer? Tu vai procurar entrar via judicial, tá? E como é que funciona um processo contra a SUS? E isso eu acho importante a gente explicar. Muito. Não é fácil, tá? Eu tenho muita resistência com colegas que dizem, a gente entra e tem a liminar. O processo com SUS não é bem assim, tá? Eu acho que profissionais que te falam que é certo, no meio jurídico, corre. Porque nada é certo. Nada. Depende do juiz, depende de quem vai avaliar, nada é certo. Gurias, eu tô com uma decisão semana passada, aí é plano de saúde. 2 processos, todas as comprovações de que as clínicas credenciadas não têm os profissionais especializados. Mesma Câmara do TJ, eu consegui manter o vínculo, outro eles não deram. Mesma coisa. Então, assim, vai dar cabeça no dia. Não dá, entende? Não dá pra gente garantir. O que a gente garante é que a gente vai fazer todo o trabalho necessário. Vai fazer tudo possível. No processo contra o SUS, olha, daqui a pouco eu derrubo o microfone. Essa sou eu. Eu sou assim também. Cheia de mão. Eu fico com a mãozinha pra baixo, pra me segurar. Não, a italiana tem que mexer com as mãos, né? Não adianta. Processo contra o SUS, a gente tem a maldito Natijus. Então, quando a gente entra com o processo, tu não precisa esgotar todas as vias administrativas. Tu entrou na fila lá, não tem vaga, vai procurar. Como é que você procura? Não tem condições de pagar um advogado? Tem defensoria pública, tá? Outra coisa que poucas pessoas sabem, dentro das universidades, tem os serviços jurídicos. Então, ali é gratuito também. Alguns advogados trabalham em algum caso que outro a gente pega pro bono. Então, tem também essa possibilidade, tá? Então, não deixem de procurar a esfera advogados, judicial. peguem casos pro bono, por favor. Façam alguns horáriozinhos aí no teu mês para conseguir encaixar. Para conseguir encaixar, né? Fazer. Na verdade, se a gente analisar a função social da advocacia, né? É essa. Auxiliar também, né? Então, a gente tem que pensar nisso como sociedade também. No momento que tu entra com o processo, o que está acontecendo na prática? E aqui eu não vou falar do que é a lei. A lei, para mim, é muito bonita, eu entraria com o processo, conseguiria eliminar. Vamos falar o que acontece? Quando tu entra com o processo, o juiz vai dizer assim, qual o lugar que ele está na fila de espera? Tu não consegue, muitas vezes, um documento que diga onde essa criança está na fila de espera. Tu não consegue um documento dizendo que tu fez a solicitação. Né? Então, daí ele vai intimar o município, o estado. Aí tu tem que também ver se tu vai entrar contra a União junto. Porque, em tese, os 3 são responsáveis, município, estado e União, tá? Pode optar por entrar só contra o município, estado ou União. Aí vai mais questão de estratégia mesmo, de como é o município nesse sentido. O juiz vai mandar intimar, né, a Secretaria de Saúde para saber em que lugar essa criança está na fila de espera, como é que está a situação. Depois ele manda para o Natijus. O que é o Natijus? É um banco onde eles fazem uma perícia, né, digamos assim, em termos leigos, sobre o caso do teu filho. Aí eles vão pegar lá, digamos, o laudo do Benjamin e vão dizer, aba, não, Benjamin não precisa de aba, não é favorável para ele. Super especialistas, né? Integração sensorial. Não tem comprovação científica. E vem aquela resposta do Natijus, tá? E quem tá no Natijus? São médicos? Se eu não me engano, é formado por médicos. Se eu não me engano, é alguma coisa da URGS. Mas não são especialistas em entender o que é aba, o que é Então, TO. sabe o que é o problema? O laudo do Natijus não vem assinado. Então tu não tem nem como saber quem foi. Aí a impugnação é mais complicada numa questão judicial, porque como é que tu impugna? Então tu vai impugnar com outras provas, né? Porque como tem o desfavorável ali para aquelas terapias, a gente tem outros pareceres do Natijus para crianças com casos semelhantes favoráveis. E nós temos toda uma comprovação
científica desses tratamentos. E o próprio médico da criança pedindo, né? Exatamente, porque a gente fala da soberania do laudo médico. Quem é soberano para dizer o que a criança precisa ou não? O Um médico que atende, que é especialista. E aí tu puxa a jurisprudência ali. Aí tu puxa a jurisprudência para ir. Só que aí, né, vamos ser sinceros, entre tu entrar, o juiz intimar, nós estamos falando de prazos que correm dias úteis, nós estamos falando de 2 ou 3 réus, então prazos, né? Para quem sabe, quem tem demanda contra a Fazenda Pública, eles têm prazo em dobro, né? Município e estado. Aí o que acontece? Nós já passamos uns 2 meses aí. Aí vem o juiz e diz, não tenho favorável, não vou liberar a liminar. Ou, na prática, eles estão liberando, assim, 2 de psico, 2 de fono. Eles dão o mínimo, né? Sem especialização, porque a especialização vai ser discutida lá no final. Porque tem que ter a instrução, a análise do mérito do processo. Tá? Então, assim, a gente tá levando o processo? Tá, mas às vezes leva 2 anos para ter uma decisão definitiva. Às vezes a fila vai chegar antes disso. Ai, é complicado, né? Ou daí eles vão jogando, sabe? Pra um lugar, aí daí naquele lugar não fechou, não tem mais certo, não tem mais vaga, eles jogam pra outro. E a mãe correndo. Pensar, assim, uma cidade pequena, Ju. Uma cidade de médio porte, uma cidade como, sei lá, Santa Maria, Rio Grande, Pelotas. Que o número de profissionais também é reduzido. O número de clínicas especializadas também é reduzido. Como é que você vai equilibrar essa demanda? Acho que esse é o grande problema processos? Hoje, né? Como é que você vai dar vazão se não há nem profissionais, se não há nem entes públicos capazes de receber essa demanda, porque não tem nem a PAI, nem o suficiente, e não tem nem instituições privadas que poderiam ser intimadas a receber. Eu pergunto isso porque o que muitas mães nos dizem, né, Beta? Eu sei que o meu filho precisa de TO, mas aqui só tem psicólogo, então eu nem quero que conste o que ele precisa no laudo. Porque pode mais me atrapalhar do que me ajudar, porque eu não tenho na minha cidade. E o fato de eu ter que viajar com meu filho com sobrecarga sensorial, com rigidez, mais desorganização. Porque aí então, o juiz vai mandar para outra cidade. Para outra cidade. Então, é uma equação tão difícil e a gente está diante de uma patologia tão complexa, né, Ju? Tão complexa. Sobre isso, a gente também tem o problema das fonos, né? Todo dia eu tenho pergunta. Me indica uma fono com prompt. Porque a praxia tá aí, né? Bombando. Não sei o que acontece, mas as crianças estão muito apráxicas e precisando de prompt. Prompt é um curso caríssimo. Ele não é um curso barato. Então, não é toda fono que tem. E aí, a gente tem 2 nomes de referência em Porto Alegre, que, graças a Deus, uma delas, que é a Mi, que vai vir aqui falar sobre comunicação alternativa, parou de atender para treinar fonos. Porque ela viu que não tem como, ela humanamente não consegue atender todas as crianças. Então, ela precisa treinar novas fonos na comunicação alternativa. Então, é muito difícil, porque as pessoas me pedem, e aí eu fico muito assim, eu vou te dar 2 nomes, mas não vai ter vaga. Aí temos lá, uma dessas fonos montou uma clínica com fonos especializadas. Eu sei que vai estar sobre o guarda-chuva dela, que vai ser um excelente atendimento. Mas chega num momento que não tem. Não tem, a pessoa não consegue mais ter. E não vai ser barato. Porque para essa profissional poder ter essa especialização, ela investiu. E aí, meu Deus, estão cobrando muito caro. Eu sei, mas aí os cursos que estão caros. É uma bola de neve nessa situação. Bola de neve. Os cursos estão caros. Então, como é que a pessoa foi lá e pagou 40 mil num curso, gente? Ela vai cobrar 50 pila a sessão numa demanda que existe por valor mais alto, que ela precisa pagar esses cursos, ela precisa pagar o tempo de estudo dela. Né? Então, é uma equação que não bate. E que daí tu fala, mas aí não tem no SUS a fono com especialização e tal. Mas é porque é caro. É caro. Tudo muito caro. Né? E é uma coisa muito delicada, porque também tem isso, né? Eu acredito, e acredito mesmo, tá? Pode ser uma fala meio idealista, assim, meio... Mas eu acredito mesmo que se houvesse interesse,
público. Haveria Funcionário. ótimos profissionais também na atenção básica de saúde, entende? Eu tenho certeza que excelentes fonos, excelentes nutricionistas, excelentes TOs trabalhariam em centros de referência de autismo, caso houvessem bons concursos, com boas remunerações, com bons salários, com bons planos de carreira. Então, você entende que é todo um sistema, é todo um sistema feito para que a gente desista. E não é só isso, né? Porque às vezes a pessoa nem precisa ter um bom salário, um bom concurso. Por exemplo, a gente fez um curso de uma manhã na faculdade de manejo de crianças autistas para nutricionistas, tá? Eu acho bem importante uma mãe chegar numa nutricionista e aquela nutricionista não vê aquela criança como simplesmente, oferta 1000 coisas que ela vai pegar. A tua filha come pouco, tem seletividade alimentar. Segura a banana. E tu sabe que não funciona assim. Isso. Então, assim, tem todo um manejo, tá? E o Theo já internou pequeno, né? Graças a Deus ainda não era tão nítido o autismo dele, era mais fácil, ele tinha 1 ano e meio. Mas temos agora uma amiga com a criança internada, com uma dificuldade alimentar, muita alergia, e o hospital não tem acesso à alimentação. Ela precisa ir para casa, cozinhar e trazer. E alguns hospitais nem deixam tu entrar com a comida. Não. Então, é muito difícil. Nem sempre eu vou poder dar a comida do hospital para essa criança alérgica ou seletiva. Então, a gente fez um curso que seria manejo. E aí, os enfermeiros não sabem entrar num quarto e eles vão tratar todas as crianças iguais. Só que alguns não vai poder falar alto, alguns tu não vai poder encostar. Então, falta. Alguns só o cheiro daquela comida entrando. O fato de ver um profissional de branco, de jaleco, pode desencadear uma crise numa criança que passou muito tempo em clínica, hospital. Então, assim, a gente fez um curso de uma manhã gratuito na faculdade, que era de manejo para nutricionistas. Gratuito, aberto ao público. O que mais teve? Enfermeiros e professoras. Da escolinha pública que tinha ao lado da faculdade, foram todas as professoras. E adoraram o curso, porque a gente levou daí um nutricionista colega que trabalhou muito tempo em hospital, eu enquanto mãe, uma nutricionista especializada em seletividade, uma outra amiga que é mãe de autista, e cada um foi dando exemplos. A gente foi só usando exemplos de como chegar nessas crianças. E todos falaram assim, nossa, que importante isso, porque eu jamais pensaria. E foi só assim, converse com o cuidador. Pergunte para o cuidador antes, eu posso encostar no teu filho? Eu vou poder medir ele, pesar? Se não me traz anotadas essas informações antes, eu vou poder, uma enfermeira, eu vou poder encostar nele, eu vou poder ver, ou como é que a gente faz? Tudo é uma conversa, né, de mãe. Porque a gente, mãe atípica, já liga para o médico antes, olha, meu filho não fica muito tempo na sala, eu vou ter que fazer assim, assim, assim. Tu já dá o... Não deveria ser assim, né? O profissional deveria saber. Então, é uma coisa barata, de graça, mas que não chegou nem na faculdade. Então, tu sai dali sem a formação, sem preparo nenhum para atender uma criança com transtorno sensorial, com transtorno alimentar, com transtorno de crises, né? De barulho, de tudo mais. Então, assim, é um monte de coisa. Pode ser que meu filho, por exemplo, é uma criança que não adianta entrar numa sala de nutri e eu querer fazer brincadeiras com as comidas com ele. Ele quer ir rápido, ele quer encerrar aquilo ali e ir embora. Então, não posso chegar e falar, olha aqui o macarrãozinho, nananã, vou pintar, que nem o Benjamin já funciona muito bem. Ele olha pra pessoa, tipo assim, o que é isso? Tu quer que eu coma? Me dá aqui que eu como logo, eu quero ir embora. Não é uma coisa lúdica. E para cada um vai funcionar de um jeito. Diferente. E aí não tem também na política pública esse acesso, né? A como funcionar. Não tem. Como pegar os enfermeiros, o pessoal do hospital. Gente, essa criança tem problema de seletividade alimentar, ele não vai comer o que o hospital oferta. Porque assim, ó, além de não ter essa visão, a gente ainda está caminhando para um respeito à criança. A gente está longe de ter um respeito da criança como um ser humano. Sim. Né? Então, frescura. Né? Eu cresci ouvindo que muitas coisas da minha seletividade é frescura. Sim. E é uma luta diária para não repetir com a filha, o que a sociedade faz, né? Então, assim, falta esse manejo no todo, não só dentro da... Em tudo, na sabe? Própria, e aí tem muito a ver com isso que você estava trazendo. Eu tô falando no volume... Tá bem agora? Tem muito a ver com isso que você estava trazendo, Ju. E eu já recebi... Você imagina, eu sou uma mãe, só uma mãe. Mas eu já recebi solicitações de informações
de membros que estão dentro da Defensoria Pública e que não sabem. Sim. Quer dizer, então, a mãe não tem dinheiro para te pagar, porque você é uma advogada particular, e a mãe vai para a Defensoria Pública. Dentro da Defensoria Pública... O advogado também não sabe. Sabe. É que o direito da saúde ele é muito cheio de Mas eu estou detalhes, te contando né? uma novidade. Estou te contando uma novidade. Não. Isso. O meu ponto, eu queria chegar nisso. Eu sei que isso não é uma novidade. Porque todas as esferas têm tanto desconhecimento, Ju. O que acontece? Eu sei que você já trouxe o fato de as leis serem muito recentes. Mas, meu amor, em uma década dá para ter lido, né? Dá. A gente tem aí uma década, deu para ler, né? E aí, por que não foi lido? Então, eu acho que nós temos... eu acho às vezes que nem leem processo, tá, Débora? Tá. É verdade. Eu tenho certeza que tem muito juiz que não lê o processo, né? Fiz esses Volta dias, e tu tem certeza que o juiz esses não leu, dias né? uma audiência na vara de família onde era um caso de uma criança autista e o desconhecimento da juíza em relação à rigidez da criança, o porquê que o pai tem que cumprir aquele horário, por que o pai não pode chegar uma hora mais tarde, por que o pai não pode levar uma hora mais cedo, por que tem que fazer adaptação na escola com uma criança de 7 anos que já estava na escola. É um desconhecimento total. A juíza fez todos esses questionamentos. Então, tu vê assim, ó, não é só o desconhecimento da lei, tá? Porque a lei, às vezes, é fácil tu ler, né? Aprender, tu dá um Google hoje em dia, né? Mas como aplicar essa lei? E aí, tu tem que ter essa questão de trazer para o processo mais do que só a lei. Tu tem que trazer as minúcias daquele caso. Porque, assim, é o que eu digo, é um trabalho muito artesanal, né? Porque um autista não é igual ao outro. Nem um transtorno gêmeos. não é igual ao outro. As dificuldades de um não vai ser igual ao outro. Então, por que ele precisa... Aquele precisa mais horas de terapias, o outro precisa menos, porque, sabe? Tudo isso tu tem que trazer no processo. Então, assim, ó, tempo para ler a lei? Tem. Na prática... E agora daí pode ser que eu seja chutada depois, tá? Do podcast, vocês me defendam. Na prática, muitas vezes, quem despacha é o estagiário. Não é o juiz. Sempre, né? Eu já trabalhei do outro lado, né? Então, assim, muitas vezes é o estagiário. Que tem um total desconhecimento do que tá fazendo. Ou, vão ser coerentes, quem é que passa hoje em dia para juiz? Não desmerecendo a função de juiz, mas tu sai de uma faculdade, tá? Tu tem que fazer pelo menos uns 3 anos de uma escola para magistratura, que é caríssima. O cargo do juiz é elitizado, né? É extremamente quem elitizado. pode. É extremamente elitizado. A realidade é outra. A realidade é completamente diferente. Tu acha que eles sabem o que acontece com quem não tem dinheiro para pagar umas terapias? Eu noto que hoje, tanto o juiz, quanto o médico, quanto qualquer profissional, enquanto o autismo não bater na porta, não for perto, a pessoa não se envolve. E hoje em dia eu acho que assim, ó, se tu não tem nenhum autista na tua família, tu é juiz, tu é dentista, tu é advogado, tu é jornalista, estuda, leia, vai atrás, porque não é que vai chegar na tua porta uma hora, vai também, mas tu vai ter um baita de um diferencial no atendimento ao público, porque qualquer serviço que tu preze, se tu entender daquilo, vai ter. Gente, é 1 para 36, né? E agora tivemos mais um surto aí, que os Estados Unidos está tentando estudar o porquê. Aumentou 400 vezes o número de casos, não é tipo assim, 50%. É muita coisa, muita coisa. Então, assim, em algum momento tu vai atender um autista, uma família de autistas, tu vai precisar saber disso. Então, não espera chegar e bater na tua porta, porque a gente vai ver quem entende. Quem tem algum conhecido, quem tem algum primo, um filho, né? Eu sei de um advogado, de um juiz, que ele fez uma cartilha, né, para o Ministério Público, explicando o que é autismo, quais são os transtornos, uma cartilha tipo desenho animado, assim, bem bonitinho. Tem aquele desenhado, moço que porque não deu para entender. Pela Porque ele é um Lava pai. Jato, né?
O Deltan? Aham. O Deltan Dallagnol tem um filho autista, né? Fez todo um trabalho. Mas É eu necessário. acho que sim, ainda estamos falando de exceções, né? Ainda estamos falando de iniciativas de um para um, né? Que precisa ser multiplicável. Exato, que precisa ser mensurável enquanto processo, que precisa ser mensurável enquanto público mesmo, né? Porque realmente eu acho, Ju, e pode me corrigir se eu estiver falando uma besteira, porque eu não entendo absolutamente nada. Acho que sim, e aqui somos duas mães de autistas muito distintos. A terapia do Teodoro jamais vai poder ser a terapia do Benjamin, e o contrário é absolutamente verdadeiro. Porém, é muito difícil que algum autista não se beneficie de aba, não se beneficie de terapia ocupacional. Eu já acho que qualquer pessoa deveria ter aba. Se beneficie de fono. Então, assim, o básico do básico, a cesta básica do autismo, o arroz com feijão, farinha, café, margarina e pão francês, todo mundo tem que saber. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que sim, existem as idiosincrasias, eu acho que sim, existem as minúcias, acho que sim, existem os arranjos, né? Que vão depender da fase da vida. A tríade inicial, aquela ali que é para todos. Mas existem especialidades terapêuticas que podem perpassar todos os processos. E a fono não quer dizer que seja para quem não fala. Isso, claro. A fono, porque o autista que fala, que é verbal, às vezes não comunica ele nada. tem dificuldades de conversação, ele tem dificuldades de trocar, esperar a ver, saber... fazer troca de tudo. Saber como lá em casa, a hora de entrar na conversa, mesmo que seja extremamente funcional e tudo mais. Tem momentos em que a pessoa não sabe como entrar na conversa, como lidar com a conversa. Então, mesmo que eu fale... E às vezes as famílias confundem também as ecolalias, a criança que repete música, repete um filme. Ele fala. Não, ele não fala, porque a fala é conversação. Tu fala, eu te respondo, eu entendo, espero a tua vez, e a gente vai conversar. Isso é falar, né? Um vai e o outro vem. Eu simplesmente repetir coisas não é uma fala. Tem alguma linguagem expressiva e só, né? Então, não assim, tem linguagem para todos seria o comportamental, que é o ABA, que é a análise do comportamento, que às vezes pode ser que tenha pessoas que não sabem o que é ABA. A análise do comportamento é o analisar o comportamento da criança e ajudá-la a chegar num final. Ajudar essa família de que no momento em que o meu filho joga esse copo no chão para chamar minha atenção, eu preciso parar de dar atenção nesse momento, porque eu estou reforçando um comportamento inadequado, né? Mas daí... E mesmo que a criança esteja bem, que ela seja comunicativa, ela tem comportamentos errados. Mas aí eu concordo contigo, Beta, não só para quem é autista. Sim, para todos. Porque a lei fala que não precisa diagnóstico fechado. Não precisa diagnóstico fechado. Tu precisa indicação médica. Só que na prática, o que a gente precisa, se tu não tiver um diagnóstico... Tu não tem. Não vai. Aí tu tem assim, ó, TDAH que precisaria de terapias. Apraxia que precisaria de terapias. A gente tem que encaixar num outro CID, o médico tem que encaixar em outro CID pra gente conseguir trazer por ali. Exatamente. Por quê? Na prática, autistas e pessoas com deficiência, o autismo ganhou, né, status de deficiência para conseguir atingir essas questões, né, porque senão legais. Senão não conseguiria. E o restante? E qual é a briga agora, por exemplo, crianças com depressão severa também não se beneficiariam das terapias? Óbvio. Um AT em sala de aula, porque a criança não consegue mais ficar dentro de sala de aula. Ai, gente, agora me deu um branco na palavra, daqui a um pouco eu venho. Mas é o quê? Alguma neurodivergência? TOD? Não! Ai, aquilo que tu troca as letras, esqueci o nome. Dislexia. Uma criança com dislexia não precisaria ter uma T? Então, assim, deveria ser. Isso aí não deveria ser só pessoas com deficiência. Porque o que pessoas acontece? Com dificuldade com dificuldades, porque neurodivergentes, porque daí é mais amplo do que pessoas com deficiência. Né? Neurodivergentes é aquele que o cérebro funciona de uma maneira diversa. Pensou diferente. Né? Aí o que acontece? Muitas famílias também não querem que se enquadre num CID com deficiência. Aí a gente vem para outra dificuldade. Não, e assim, ó, se o Estado já não dá conta do autista, que é com CID fechado, imagina se a gente abrir o leque.
Mas a já gente não tem precisa gente, abrir o leque. precisa, Eu mas a também gente acho. precisa formar mais profissionais. Precisa. A rodo. Aí eu acho que é uma questão de sistema e de sociedade como um todo. Por isso Formar eu acho, assim, que a profissionais, gente preparar as pessoas para dar conta de todo mundo. A gente tá entrando na mata, né? Desbravando. Isso. Pra isso, porque é aquela questão assim, ó, que eu digo. O treinamento do professor. Conseguimos dentro da SMED que o próximo concurso tem um treinamento pro professor. O professor vai ser treinado para lidar com crianças autistas, mas e todo o resto da escola? O resto não vai dar conta. A pessoa da cantina que serve aquela comida O e a moço da criança não portaria. come, o moço da portaria, né? Todo mundo precisa diretor que me vem com uma ata e diz que não é uma escola inclusiva, só aceita CID, sabe? Essas pessoas todas E às têm que ter um vezes uma criança treinamento. com TDAH, ela tem muito mais dificuldades na sala de aula do que o próprio TEA que está em tratamento. Porque o autista está em tratamento às vezes na sala e o TDAH que não foi levado para terapia, ele vai ter mais dificuldades e apresentar mais problemas. Ele vai bater num colega ou ele vai ficar depressivo. Alguma coisa vai aparecer, porque ele também precisaria estar tendo suporte. Eu lembro de uma situação, e para ver como a gente mãe, né? A gente familiar de autista, a gente vive à espera de um milagre. Só que no nosso caso são a espera de migalhas, né? E eu lembro que eu vinha de 3 anos com 3 trocas de escola. E assim que a gente chegou na escola atual do Benjamin, ele teve uma crise na recepção da educação infantil. Uma recepção grande, muito cheia de gente, com 3 elevadores, com catraca, com ascensorista, com toda a educação infantil chegando, ensino médio saindo, enfim, muita gente. E ele fez um episódio enfim, ele teve uma crise com uma fruta. Ele disse que não queria comer, depois ele queria comer. Quando ele disse que não queria comer, ele jogou no lixo. Aí depois ele quis comer do lixo. E depois ele quis comer do lixo. Quando ele quis comer do lixo, ele virou todo o lixo no chão. Um lixo orgânico, enorme, era uma ameixa. Ele virou todo o lixo no chão. Em questão de 30 segundos, o espaço inteiro da educação infantil foi esvaziado. E eu estava sozinha com meu filho no colo, chorando e acolhendo a crise. Eu cheguei em casa e falei para o meu marido, ele não sai mais dessa escola. Sim, porque tiveram manejo, né? E acho que é sobre isso que a gente está falando, né? Então, a ascensorista botou todo mundo para dentro do elevador e disse, sai. A moça da porta disse, tira, porque é aluno da inclusão. Em outro lugar, ficariam todos olhando e perguntando, querendo saber o que acontece. Então, é uma grande coisa. É um treinamento geral, gente. Não, mas o que eu quero dizer assim, a representatividade de uma inclusão efetiva, de fato, talvez não seja. Mas para uma mãe que vinha de 3 episódios, de 3 trocas de escola, aquilo foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Foi o lugar onde te acolheu. Sabe? O fato de não expô-lo, o fato de não me expor, o fato de eles terem evacuado, realmente foi isso que aconteceu. Eles evacuaram o ambiente com uma presteza e com uma rapidez ímpar. Mas porque tinham conhecimento. Mas porque tinha conhecimento. Então, eu acho que também é muito disso que a gente está conversando. E ainda seguindo nessa linha, Ju, acho que é muito importante também que a gente diga que a sua própria devoção tem um componente pessoal bastante importante, né? A sua trajetória, a sua escolha por esta trajetória profissional também tem, porque a sua vida foi permeada por uma série de encontros com neurodivergentes também, né? Exato. Então, eu acho que e isso só engrandece. O que eu quero dizer é isso. Como você não é neurodivergente, você não é mãe de uma criança neurodivergente, mas o quanto isso te estimulou a estudar, o quanto isso te estimulou a ser uma profissional mais plural. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, como é que você foi forjada dentro do direito por essas experiências pessoais, porque eu acho isso fascinante. Eu
Desculpa, eu rio com respeito quando tu fala das coisas do Benjamin com fruta, porque eu fico só lembrando a Olivia, né, gente? Então é com respeito, tá? Não não quero, dali a pouco quer, e aí tu cata, aí tu faz, aí tu vai fazer a comida às 11 da noite, porque resolveu que quer comer a comida que tu botou no lixo. Pra quem não sabe, a Olivia tem seletividade alimentar também. E alergia alimentar também. Mas eu digo, eu sempre fui uma pessoa que fui me deixando levar pela vida, sabe, Débora? Eu nunca fui assim, eu sou extremamente controladora, mas nessa questão de trabalho, eu vim pra Porto Alegre, aí eu fui trabalhar em direito de família, eu fui trabalhar em direito consumidor. E em 2015 eu fui dispensada grávida. Aí, o que eu vou fazer, né? Ninguém dá emprego para uma mãe grávida, ninguém dá emprego para uma mãe recém-parida, né? Então, vou começar a trabalhar por conta. Comecei a ter clientes ali e fui para a área de direito de família, que é uma paixão também. E tu atendia mães, né? Atendia mães. Aí a Olivia nasceu a PLV, né? Alérgica à proteína do leite. Comecei a atender mães que precisavam de leite, porque ali é um grupo, e aí troca, e ganhava leite aqui, ia Novo Hamburgo buscar lata de leite. E aquela função de buscar o leite no centro. Se abre um mundo, né? Se abre um mundo. O mundo APLV. É isso. A minha sensação, quando eu recebi o diagnóstico do Benjamin, foi assim, gente, mas em que mundo eu vivi até agora? E que mundo é esse? Porque é uma sensação de outra existência. É que as mães se unem muito, né? A gente sempre fala, né? Que quem acolhe a outra mãe é outra mãe na mesma situação. E só outra mãe com a mesma situação que vai poder te ajudar. E que vai querer te dar o caminho atalhado. Porque ela já sofreu, ela já... Tipo assim, eu tenho os grupos e tudo mais. Por quê? Porque eu não quero que ninguém passe por tudo que eu passei. Se eu puder te atalhar, tá lindo, entendeu? Olha, não vai nessa clínica, foge desse médico. Foge daquele advogado que diz que é pai de autista e engana todo mundo. Não falaremos nomes. E aí, no grupo da PLV, tu te achou? Aí, ali eu comecei a fazer alguns outros processos para criança com hidrocefalia, para o meu pai também, que precisava de medicação e tudo. E eu trabalhando com direito de família, né? Aí veio uma cliente, veio pela Dani até, musicoterapeuta. Essa cliente veio e ela estava numa questão de processo de separação, separa, não separa, mas precisava ver a questão do filho dela que era autista. E como eu sou assim com todo mundo, gurias, eu sou assim com meus clientes também. Não me chame de doutora, é Ju, e a gente vai conversando e vai, né? Aí a Ana chegou. E ela sabe que eu falo o nome dela porque eu falo pra todo mundo. Ela chegou pra fazer o processo e eu disse, eu nunca fiz, mas eu vou atrás. Aí a gente foi, deu tudo certo. E eu vou te dizer, Débora, assim, eu não tenho essa formalidade do direito. E isso me afastou muito da advocacia. Eu lutei muito pra me enquadrar dentro da advocacia por conta dessa formalidade excessiva do direito, né? E de ver realmente propósito. Sabe quando tu vê assim, ai, consegui, aquilo tu vibra, tu consegue. Então, assim, é muito difícil. Eu sofro junto quando eu não consigo, sabe? Eu perco o sono, pra mim é difícil, mas foi ali onde eu achei propósito mesmo. Então, trabalhar com mulheres na área de direito de família, que daí eu abri mão de atuar para homens, né? Só atuo para mulheres em área de direito de família, porque os princípios não batem. E quando tu pode se dar o luxo, o privilégio, porque temos a questão financeira, né? Não vamos ser hipócrita. De escolher as tuas batalhas, é gratificante. E claro, daí tu vai pensando assim, mas por que, né? Isso me escolheu. Aí tu vai fazendo um resgate, de repente, como eu te disse, né? Que eu tive tios com esquizofrenia, tenho talvez outros tios com outros transtornos que não foram diagnosticados, que já faleceu. E hoje em dia eu vejo assim o que a minha avó passou, né? Meus tios não trabalharam. Uma época em que as pessoas eram só internadas, né? E elas eram escondidas. Sim, e meu tio podia ter trabalhado, sabe? Um deles era, né? Ele lidava bem, tomava medicação, tudo. Tinha outro que não. E aí tu vai vendo assim, ó, a realidade, né? Minha avó faleceu, meu avô faleceu, dependendo de irmãos. Aí tu fica pensando naquelas moradias assistidas hoje em dia, coisas... O meu tio adulto, minha tia tinha que levar a comida pra ele, porque ele não podia ter um fogão em casa, ele não podia ter um micro-ondas em casa, sabe? Então,
Ele não teve um tratamento, né? Era só tomar medicação. Depende, nem ele, nem a família, nem né? a família. Porque a família inteira acaba mudando a sua vida para conseguir ajudar aquela pessoa. Exato. Porque falta Estado ali, né? Falta gente que... Minha avó faleceu com 62 anos num infarto fulminante. Sim, Então, tu imagina o grau de estresse, né? 14 filhos para criar. Então, com filhos atípicos. Com os filhos atípicos. E aquela coisa assim, ó, antigamente, tu tinha um diagnóstico, às vezes, quando era uma coisa muito séria, que demonstrava. Né? Porque os dois foram na puberdade. Mas eu desconfio que o meu tio, esse que faleceu agora há pouco, ele era um autista que teve comorbidade esquizofrênica. Entende? Pelas características dele, assim, de quando novo. Se sabia muito pouco, né? Muito sabia. Pouco. E hoje em dia tu tá vendo, assim, há muita gente diagnosticada. aumentou o número de diagnósticos. Acham que é moda. Mas tu começa... O filho é diagnosticado, aí tu vai vendo. Mas o pai tem essa característica, a mãe tem essa característica, sabe? Eu atendi um cliente e ela me disse assim, meu filho é autista, é igual meu pai era. Sim. Só que, né? E até pouco tempo, as próprias classificações internacionais, né? A CID, o DSM, também tratavam o autismo como uma perna da esquizofrenia. Então, assim, tudo isso é muito recente, que né? Os diagnósticos mais leves. Me pegou quando a Ju falou que a gente tá andando com facão, né? A gente tá abrindo caminho. Quem nos vê, pensa assim, nossa... Mas hoje todo mundo sabe, todo mundo tem, tá cheio de clínica. Gente, o diagnóstico do Theo tem 7 anos, vai fazer 8, né? Eu diagnostiquei ele com 1 ano. Não tinha clínica em Porto Alegre. Não tinha. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. 1,5 milhão não tinha de clínica. habitantes. A gente não tá falando de Roca Eu Salles, fiquei né? 3 anos e meio para conseguir um laudo, né? Tipo, ele estava diagnosticado, todo mundo confirmava o autismo e ninguém me dava laudo. Então, tipo assim, sai do bolso as terapias. Procura terapia que não existe. Tipo assim... Eu ajudo as famílias porque eu tive que estudar muito lá atrás, porque ninguém me deu a mão. Ninguém falou comigo, nenhum médico me disse, olha, preciso disso, disso, disso. Era muito ler, muito estudo, vai atrás para descobrir o que era. Eu descobri na internet, no YouTube, o que era a aba e fui atrás. Então, a primeira clínica de aba de Porto Alegre, toda hora foi o primeiro paciente. Então, é difícil, gente. E aí, parece que tu tá falando de 40 anos atrás, de 30 anos atrás, e são 7 anos atrás. Então, assim, evoluiu muito. Tem bastante clínica, graças a Deus. O interior está evoluindo. As primeiras mães de interior que eu atendi, eu não sabia o que falar. Porque, tipo assim, as mães que vinham de Santo Ângelo, da nossa cidade, eu falava, gente, onde é que eu vou mandar? Aí tinha a Vanessa, uma amiga minha que tem ecoterapia, eu mandava todo mundo para ela. E hoje Santo Ângelo tem um centro de referência, né? E aí eu falava, Juí, não tem nada, não tem, não sei o quê. Santa Rosa, eu ficava muito assim, tipo... Me dava um nervoso, porque eu não conseguia ajudar aquela pessoa. E como é que eu vou dizer para essa pessoa, teu filho precisa disso, disso e disso? Porque realmente o médico também falou e vinham com o laudo. O que isso aqui quer dizer? O que é TO? O que é fono com isso, com aquilo? Só que não tem na cidade. E hoje já tem, graças a Deus, mas ainda com uma demanda muito alta. E que alimenta, e aí eu acho que a gente ainda tem um tempinho, né? Temos 5 minutinhos? Não, a gente ainda tem uns 10 para mais. 10. Até. Porque também é uma coisa que eu acho que é importante que a gente trate um pouquinho, Ju, antes da gente se despedir. A gente sempre quer falar 1000 coisas. A gente sempre quer falar 1000 coisas, não dá. Mas eu acho que isso é muito importante. Mas vai ter vários pods. A Beta traz esse assunto do interior, você também é do interior. E a gente ouve muito falar no mercado do autismo, né? A gente sabe de mães, inclusive, que fazem uso equivocado dos benefícios sociais públicos, né? Que entram com pedidos de benefício, de BPC. Eu já vi tanto no público quanto no plano, quanto em tudo. Isso acontece mesmo, Ju? Acontece. E acaba tirando o benefício de quem precisa, né? Não, o meu ponto é esse, assim. Quem é que tem capacidade de se valer de uma dor deste tamanho para fazer uma história dessas? Tem, né, Débora? Infelizmente tem para tudo. Para tudo, né? O BPC, o que eu mais me indigno é que, assim,
Eu trabalho em parceria no BPC com Tá. uma colega minha de Osório. Eu não sou especialista na área previdenciária. Mas o que acontece? O BPC ele tem um caráter de miserabilidade praticamente, Tá. porque é 1/4 salário mínimo por pessoa que compõe aquele núcleo familiar. Né? Então, isso dá R$330 por pessoa. Ele não A chega renda nem a pode ser melhorar. terapia, isso vai ser comida para essa Pra família, né? comida, comida, o básico, né? É, Não tem como pagar uma terapia com isso. O que acontece? Para uma pessoa que realmente às vezes ganha um pouquinho mais, cada um ali da família, 2 ganham um salário mínimo, já não consegue. Já não consegue. Já não consegue. Aí tu vê pessoas que, isso que a gente saiba, tá? Eu não conheço propriamente, mas que a gente sabe. Que põe o endereço de alguém que mora numa vila, que não tem Entendi. condições. Por quê? Quando tu vai para a esfera judicial, tu tem uma perícia socioeconômica na tua residência. Quando tu vai para a esfera administrativa, é aquele critério básico. Renda, né? Ah, não tem renda declarada. Só que tem muita gente que não declara renda. Entende? Tem muita gente Ou que às vezes já não fala quer que é carteira casada, né? assinada. Não fala Não que fala mora que é junto com o casada, marido. entende? Pra não configurar ali uma renda pra poder pedir o benefício, tá? Só que o que acontece? Tira o direito de quem Isso, precisa porque realmente. por mais que seja 1/4 de salário mínimo, para quem não tem nada, é comida, Sim. né? E aí você pode fazer 2 estratégias ao mesmo tempo, né? Você pode dar entrada num BPC e você pode estar guardando a PA e você pode estar guardando uma matrícula numa escola, né? Porque às vezes a educação infantil, por exemplo, É o caminho, né? que é de caráter municipal, que é de esfera municipal, muitas pessoas nos referem, né, Beta, que conseguem bons ATs através da via judicial, que conseguem ir contra as prefeituras Sim. e que existe um processo de inclusão efetiva